Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar sobre o último mês, foi o mês do advogado criminalista, e falar de um assunto que eu já vinha ameaçando falar aqui algumas vezes, agora eu vou falar mesmo. A liberação da maconha. Né? Porque já tem no Uruguai, na Argentina está a caminho, provavelmente, e o Chile também. E nos Estados Unidos agora virou febre. Tem uma indústria voltada para, inclusive com estudos, né? No que diz respeito ao uso, sobretudo medicinal, da maconha, né? O THC, o canabidiol, né? E o Brasil, lamentavelmente, por uma questão preconceituosa, ainda está na contramão do restante do mundo, né, Benito? Lamentavelmente. Por uma guerra idiota é a questão da droga, né? E é uma droga que, como não dá overdose, não tem nem o que dizer. Lamentavelmente, isso aí já é embutido na sociedade, essa questão do preconceito, né? Então, até mesmo os estudos pelas universidades federais Mas que ano que ela foi proibida, hein? Nossa lei é uma lei, a lei que eu digo, a 6368, 76. Então, Só que foi antes, nos anos não, 70. só que veja bem, antes, na realidade havia a proibição, certo? E aí nós passamos a ter uma lei nova, que é a 11343 de 2006, que inclusive ela fez uma diferenciação entre o traficante de droga e o usuário, nascendo assim o seu artigo 28, né, que há uma descriminalização, certo? Na realidade não é nem uma descriminalização, é uma despenalização, certo? Não tem aquela pena, certo? De acordo com o artigo 33 ou de acordo com o artigo 35, a questão da associação, mas na realidade está despenalizado, ou seja, aquele usuário, certo? Se ele for encontrado fumando um beck, um cigarro de maconha, certo? Ele vai ser conduzido, obviamente, a uma delegacia de polícia, certo? E ele vai ser liberado automaticamente, tá? Com o compromisso de comparecer, segundo o artigo 28 da 11343 de 2006, ao juizado especial criminal, certo? Mas volto a dizer, Benito, isso aí não passa de um preconceito bobo, certo? Diferentemente do restante do mundo, certo? O restante do mundo tem estudado a substância THC, tem estudado o canabidiol, tá? Se você pegar na internet, exemplo, no YouTube, ou até mesmo em várias situações de pesquisa na internet, você vai ver que há toda uma indústria no que diz respeito ao estudo dessa substância, tá? Mundo afora, sobretudo nos Estados Unidos, Israel, certo? A maior potência do mundo também. Eu vou te falar assim, eu estava em Israel, vou até compartilhar. Mas não, eu quero contar só depois da vinheta, por favor, senão não chama a vinheta. Saúda ele antes, por favor. Bem-vindo, professor Alexandre Batista. Feliz 2021. Que esse ano possamos ter pelo menos uma luz no fim do túnel com o caos que teve em 2020. E quando você fala de discriminação da maconha, sobre o Brasil estar atrasado, eu penso numa situação em relação à população mesmo. A própria população cria esse caos, né? Critica, a gente viu muita polêmica nas redes sociais de pessoas contra pais, contra pessoas até adultas que precisavam da maconha como um remédio, entendeu? Para várias doenças. Sim. A gente viu essas polêmicas nas redes sociais e via o quanto a população ela é ignorante, entendeu? Sobre o assunto. Eu acho que esse assunto tem muito a render ainda em 2021 e eu acho que o país deveria amadurecer sobre esses conceitos. Perfeito. Agora eu vou chamar a vinheta e vamos começar. Vou começar por esse, aí no final do programa a gente fala do que foi a falta. E tem que conversar sobre as prerrogativas do criminalista.
mas na sequência das conversas, tá? Que é de jeito honesto mesmo, né? Então, por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Então deixa eu te contar. Canabiol o nome, né? Canabidiol. Canabidiol. Isso. Rapaz, eu tava lá na cidade que é... onde tem os túmulos dos patriarcas, agora me escapou o nome da cidade. Mas daqui a pouco eu lembro. Aí, rapaz, eu conheço uma cidade bem conhecida. E lá mora muito palestino e tem comunidade judaica e palestina, porque é praticamente na Cisjordânia, tá? É onde a boca é mais escura. Mas assim, não é muito fácil. Aí eu tive uma crise de coluna muito grande, cara. Porque eu caminhei muito, estava com... deu uma crise lá em altitude. Aí eu não sei que... estava nevando. E aí de tudo... Lá neva, viu, pessoal? No Oriente Médio, tá? Neva. E não neva pouco, tá? E era bem nessa época do ano. Né? E aí eu tava... Se ficava sentado doía o cóccix, se ficava de pé doía o ciático. Aí eu fiquei na casa de um rabino que é médico. E ele pegou, me trouxe umas gotinhas assim, disse assim... Vou lhe dar, eu não vou te dar porque tu não vai conseguir entrar no teu país. Ele disse em hebraico, eu fui entendendo que dava, né? Que não ia me dar o remédio para trazer porque eu não ia entrar no Brasil com ele. Não ia. Você chegava aqui, a Polícia Federal... Pá, mas ele também não me explicou direito o que era. Tráfico internacional de drogas. Ele só falou 3 gotinhas debaixo da língua. Eu botei, né? Tá ali uma meia hora, não sentia mais nada. Não sentia mais nada. Teve uns efeitos colaterais depois, mas assim... efeito colateral para quem toma a primeira vez, mas assim, nada que te tire qualquer coisa da... Sim. Só uma dor de barriga assim. Isso prescrito por um médico israelense, né? Exato, ele me deu as 3 gotinhas. Rapaz, eu não senti mais dor a viagem toda. Olha só. Eu ainda fiquei mais uns 5 dias em Israel, né? E não senti mais nada. Aí dali pra frente eu mudei. Aí depois eu descobri que o que eu tinha tomado era Canabidiol. Eu mudei a minha visão quanto ao assunto. Eu fiquei mais democrático em relação. Benito, Porque eu vi o bem que isso faz. E aí eu conheci um outro senhor que é terminal em câncer. E ele fumava no narguilé dele. Ele fumava. Pô, também é ortodoxo, cara. Sim. E esse era ortodoxo, né? Religioso extremo. Por quê? Porque ele se sentia bem. Se ele, tem um as vídeo, dores doíam menos. Isso, tem um vídeo no YouTube que mostra, relacionado à doença de mal de Parkinson, né? E mostra um senhor, isso nos Estados Unidos, e ele em crise, rapaz, assim, algo inacreditável, né? Aquele tremor e etc, etc. E ele foi receitado, enfim, por um remédio à base do chamado canabidiol, né? E Benito, é impressionante o efeito rápido, né, que esse senhor teve. Então veja bem, o Brasil, né, lamentavelmente, como nós temos uma sociedade e uma legislação extremamente engessada, a Lei 11.343 de 2006, muito embora ela tenha avançado bastante, né, como eu falei anteriormente, fazendo a diferença entre o traficante e aquele usuário, né, mas ela ainda engessa, certo? Uma determinada situação no que diz respeito ao THC, no que diz respeito ao canabidiol, no que diz respeito ao próprio estudo, né, e aos benefícios dessa substância. E assim, deixando da Hebron a cidade, tá? Hebron. E deixando bem claro da seguinte forma, é uma guerra inútil, certo? O tráfico, na realidade, ele mata muito mais do que a substância, do que a própria maconha, certo? E quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso são os dados estatísticos, são os dados das universidades, né? Enfim, tá? E lamentavelmente ainda se tem, não só nas instituições, mas na sociedade de uma maneira geral, certo? Esse preconceito idiota, esse preconceito bobo,
no que diz respeito ao uso do THC, no que diz respeito ao uso do canabidiol, no que diz respeito ao estudo, certo? E eu estou falando aqui, logicamente, com viés medicinal, né? Mesmo porque quando a gente fala em palestras ou até mesmo nos meios de comunicação, é lógico que as pessoas olham para a gente de uma maneira diferenciada, né? Alguns até, deixando bem claro o seguinte, eu não sou usuário de maconha, nunca fui, certo? Mas sou totalmente favorável à legalização e sou totalmente favorável, Benito, no que diz respeito ao estudo, ao aprofundamento, certo? Das universidades federais, das universidades de uma maneira geral, das instituições, para estudar essa substância, certo? Que, volto a dizer, nos Estados Unidos há uma indústria relacionada a isso, certo? E lá, em alguns estados, mesmo porque, muito embora, né, lá seja uma federação, mas de qualquer forma, cada estado membro ele tem uma independência, né? Ou seja, cada estado membro ele pode legislar em direito penal e processual penal. Aqui no Brasil não, tá? A Constituição Federal, no artigo 21, inciso 1º, ele veda, né? Então, no que diz respeito a penal e processo penal, só quem pode legislar é a União. Lá nos Estados Unidos é diferenciado. Então, alguns estados, certo? Para você ter uma ideia, já liberaram o uso da maconha, certo? E alguns estados estão investindo, através de uma parceria público-privada, certo? Por alguns empresários extremamente, estão à frente do seu tempo, no que diz respeito ao uso, no que diz respeito ao estudo, certo? Medicinal dessa substância, que mais na frente pode surpreender isso aí de maneira vultuosa. Não, você colocou, por exemplo, assim, ó, e no Brasil isso vai ser uma... Por exemplo, eu tenho um problema grave de fígado, eu não posso tomar quase nada, de analgésico, quase nada. Uhum. E essa é uma das coisas que eu poderia consumir, da dor. Porque quando eu tenho crise de coluna... Lógico, depois de um estudo feito, exato, certo? Depois de uma conclusão, certo? E depois de uma prescrição médica. Quer dizer, talvez, Benito, a indústria farmacêutica não tenha se atentado para isso, né? Porque visa somente o lucro. Não visa o bem-estar, não visa a saúde do cidadão comum. Então, lamentavelmente, ainda não tem se atentado, sobretudo no nosso país. Deixando bem claro que lá fora, e aqui você deu o exemplo de Israel, certo? É uma outra realidade. Ah, eles dão, tu vai na farmácia e pega. Quando o velho trouxe meio quilo de maconha para casa dele, lá eu digo assim, pô, o cara é um rabinaço, daqueles ortodoxos, sabe? Aqueles caras de... Claro que você, inclusive o pessoal de casa entender, você não pode fazer uma comparação de países como a Holanda, certo? E o nosso país. Até de forma geográfica, enfim, você não pode fazer populacional, certo? Mas se você pegar exemplo de países como esse, você vai ver na realidade, poxa, aqui pertinho da gente, o Uruguai, né? O próprio Chile, certo? Então tem que, na realidade, tirar esse gesso dessa legislação. As instituições, na realidade, quando eu me refiro às instituições, eu me refiro aqui ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à própria Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB, a própria imprensa, e ver com os olhos voltados, na realidade, ao bem-estar, à saúde dessa população que necessita de um tratamento hoje alternativo. Eu tenho um familiar meu, bem próximo, a minha irmã, na realidade, ela tem um mal de Parkinson. Uma jovem de 50 anos de idade. Né? E a gente já falou para ela, poxa, procura um tratamento alternativo, certo? Lógico, claro, é evidente que você não vai abandonar aquele tratamento convencional da medicina, né? Mas não vai te fazer, exatamente, não vai te fazer mal um tratamento alternativo, sobretudo no que diz respeito a essa substância. Benito, eu dei uma gafe aqui, eu queria me redimir e desejar aos seus telespectadores aí um feliz 2021. Né? Um ano que seja extremamente bom, um ano que só tenha sentimentos bons, viu? Lamentavelmente, eu comecei a falar e aí eu esqueci o ano vai ser bom. Agora, de que tamanho vai ser a bondade do ano é que não sabe. Deus queira que sim, né? A gente... faz votos que seja um ano bom. Porque a gente está entrando com a mesma Covid do ano passado. Lamentavelmente. Tá, tem vacina, mas a gente não sabe como vai chegar a vacina. E depois a gente tem que ver os efeitos da vacina, quando é que ela começa a fazer efeito. Aí quando é que vai terminar de vacinar todo mundo. Aí pode botar aí, de repente, aí mais um ano, mais 2 anos, ninguém sabe, né? Aí as crianças sem aula continuam. Você falou em criança, Benito, eu
eu estou com uma coisa que a psicologia chama de síndrome do ninho vazio, né? Meus 2 meninos viajaram, né? Minha moça e meu menino viajaram. Rapaz, e é a pior coisa, eu acho que você já deve ter passado por Eu isso. passo todo ano, meu querido. Pois é, rapaz, que coisa horrível. A psicologia chama de síndrome do ninho vazio. Ainda Poxa, mais agora que eu estou em casa acordo- direto. E eu acordo de manhã, rapaz, e pô, Eu que sei coisa, o que é hein? isso. Eu sei o que é isso e como É. sei. Camila, agora eu vou te entregar o professor. Bom, Eu depois do Covid, eu fiquei cheio de dores. Eu perdi parte da mobilidade dos braços. Poxa, é lamentável. Foi terrível, cara. Aí a gente fica falando de dor, eu fico pensando, não tenho nada porque eu posso tomar para dor. Vamos lá, vai, Camila. falando ainda sobre cannabis, no modo geral, né? Eu tenho assim um comentário para fazer em relação a que o Conselho Federal de Medicina autorizou, né, neurocirurgiões e psiquiatras a fazer o uso do extrato da planta. Mesmo jeito, a Anvisa liberou esse Também, uso, também. mas o uso da maconha em si, ela é proibida, né? Isso, não deixa de ser, Camila, só lhe cortando, desculpe, não deixa de ser um avanço. Não deixa de ser, certo? Mas é um avanço muito, muito pequeno. É um certo? pequeno passo, né? É um pequeno passo, que eu particularmente entendo que deveria ser bem maior. Inclusive apoiado por outras instituições. É porque eu acredito que a não liberação da maconha aumenta o trabalho do tráfico aqui no país. Também. Porque ele é usado legalmente. Por muita gente. Também. Né? É como eu falei, o tráfico, ele mata muito mais do que o próprio uso. Mata muito mais, certo? E toda essa guerra ao tráfico, ela é uma guerra ilusória, certo? Mesmo porque aquele sujeito que está no morro lá, é enxugar gelo, né? Aquele sujeito que está no morro, aquele sujeito que está na comunidade, aquele sujeito que está nas favelas, na realidade, é uma pequena parte, né? E não é o público-alvo. Né? Será que é o público-alvo? Aquele aviãozinho que está lá traficando, e quando ele chega no Poder Judiciário, o Poder Judiciário taca a caneta, manda recolher no presídio, etc. Será que isso não é enxugar gelo? Será que isso é justo? Certo? Será que aquele aviãozinho ali, será que ele é de fato, realmente, o público-alvo, certo, do Poder Judiciário, do Ministério Público? Será que não tem algo por trás, alguém por trás maior, né, que a sociedade vê de uma forma? Enfim, há de se ter muito isso. Então, há muita injustiça no que diz respeito, volto a dizer, a essa guerra idiota, certo? É um enxugar gelo, tá? No que diz respeito à não legalização do uso da maconha. É porque eu vejo que a falta da legalização da maconha em si, ela é uma forma de agir com preconceito sobre o caso do uso da cannabis. É um preconceito total. Nós temos aquele comediante Gregório Duvier, né? Isso. E ele disse uma coisa interessante numa entrevista que eu assisti, salvo engano, na GNT, eu não me recordo. Mas ele disse o seguinte, olha, eu sou branco, certo? Eu sou rico, tá? Eu moro num condomínio de classe alta, tá? E eu tenho um pezinho de maconha, eu fumo maconha e a polícia nunca foi lá. É totalmente diferente de outra realidade, daquele sujeito negro, favelado, suburbano, pobre, certo? Onde a polícia vai lá, taca o pé na porta, derruba, algema e etc e tal. Então, você não pode, na realidade, trazer a questão da equidade no que diz respeito ao combate da maconha, certo? Você não pode fazer isso, certo? É um combate totalmente iníquo, desigual, certo? E preconceituoso, extremamente preconceituoso. Porque o uso está aí, nós conhecemos várias pessoas que fazem uso. Isso aí. E isso é comprado do tráfico. Com toda certeza. Isso aí vai atrasar, na realidade, certo? Todo um estudo científico, certo? Isso aí vai atrasar, de fato, aquelas instituições, aqueles cientistas, na realidade, que pegaram essa substância para fazer um estudo onde vai trazer, de fato, uma benesse à sociedade, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que sentem dores, né? Aquelas pessoas que necessitam, na realidade, de um tratamento adequado, sem ser um tratamento único e exclusivamente químico laboratorial, certo? Mas um tratamento mais natural, tá? Isso aí, lamentavelmente, atrasa tudo, porque esse preconceito, eu volto a dizer, é um preconceito que não tem sentido. Né, um preconceito que não tem sentido. Essa lei, a 11343 de 2006, ela vai ter que mudar, certo, o mais rápido possível, e que se encontrem, na realidade, alternativas, né, para se trabalhar com essa substância,
certo? E que essa substância, na realidade, ela ganha espaço no que diz respeito ao tratamento médico e trazer uma benesse, né, a toda a sociedade que precisa. Né? Nós temos aqui o Benito acabou de dizer, eu não posso tomar medicamento e tal. Enfim, de repente, um estudo já, o próprio Conselho Federal de Medicina, e que você falou, Anvisa, né, como tem liberado, certo? De repente ele podia chegar numa farmácia e comprar um medicamento à base de THC, o chamado canabidiol. Eu também não trabalho sem conceito médico. Exatamente, preconceito médico também. Não, Exatamente. não. Lamentavelmente. Na verdade, acho que o maior preconceito vem da sociedade de modo geral e isso é espelhado no nosso governo. Não resta dúvida, não resta dúvida. Vamos falar desse cara agora, não é começo do ano, cara, isso é azar. Eu vou chamar o intervalo comercial, próximo bloco tu vai falar das prerrogativas, tá? Vamos sim. Vamos só encerrar o programa falando da questão advocatícia. Vamos. Então é jogo rápido, é no lá, outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor, agora vamos falar das prerrogativas do criminalista. Fique à vontade, temos 5 minutos para o senhor... Benito, mês passado, dia 2 de dezembro, é comemorado o dia do advogado um criminalista. mês. Um mês, exatamente, coincidentemente um mês, né? E nós não tivemos muito o que comemorar. O advogado criminalista, ele é um advogado, certo? Só que ele é um advogado, Benito, diferenciado, e eu vou dizer qual o motivo do advogado criminalista ser diferenciado. Nós estamos diariamente nas trincheiras,
Ou seja, nós estamos no Ministério Público, nós estamos em delegacias, nós estamos em presídios, nós estamos em contato direto com o magistrado, com promotores de justiça e etc. e tal. Existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 133, que ele não é obedecido e muitas autoridades não o conhecem. Deveriam pelo menos ler esse artigo, que diz que o advogado, e aqui não fala em advogado criminalista, ele fala em advogado, certo? O artigo da Constituição Federal, da Lei Maior, diz o seguinte, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Volto a dizer, não há hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Os atores do processo. Naquele triângulo, certo? O triângulo de Kelsen, Hans Kelsen, não há dizendo que o advogado, certo, é submisso ao MP e submisso à magistratura. Lamentavelmente, as nossas prerrogativas, elas não são respeitadas. Lamentavelmente, nunca foram. Nós temos, sobretudo depois dessa pandemia, onde as audiências, na sua grande maioria, estão sendo gravadas, certo? Desembargadores que, lamentavelmente, numa sustentação oral de uma advogada, a chamou de FDP. Não vou dizer aqui no seu programa, porque fica feio para o pessoal de casa, né? Quer dizer, não deu em absolutamente nada. Nós temos outras situações, Benito, inclusive em delegacias de polícia, de agressão a advogado. Então, veja bem, dia 2 de dezembro do ano passado, certo? Hoje faz um mês, nós não temos absolutamente nada. E eu deixo a seguinte pergunta, inclusive, para a Ordem dos Advogados do Brasil. O que é que está se fazendo para esses advogados, não só os advogados criminalistas, mas o advogado de uma maneira geral, certo? Para a proteção desse advogado e para a proteção de suas prerrogativas. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando uma prerrogativa de um determinado advogado é desrespeitada, não é só a prerrogativa dele. É desrespeitada a advocacia de uma maneira geral, é desrespeitada a justiça de uma maneira geral, é desrespeitado o cidadão que precisa daquela prerrogativa do advogado, entendeu? E quando não se dá a essa sociedade, quando não se dá a esse advogado a prestação de conta do que ele sofreu, é vergonhoso para o membro da instituição e para a instituição que cometeu. Então, deixando bem claro o seguinte, que as autoridades, não é? E aqui eu estou me referindo ao Poder Judiciário, eu estou me referindo ao Ministério Público, eu estou me referindo às polícias, seja ela a polícia ostensiva ou as polícias judiciárias, eu estou me referindo a todos os atores do direito, a todos os atores processuais. Eu estou me referindo a todos de todas as classes. Respeitem a advocacia dos advogados criminalistas. Sem defesa não há processo. Eu, se fosse uma autoridade, se fosse um magistrado ou se fosse um promotor de justiça, eu iria fiscalizar isso com unhas e dentes, porque um processo, Benito, ele só é processo, certo? Equânime, decente, honesto, justo, quando ele tem uma defesa extremamente capacitada e quando ele tem uma defesa corajosa. Caso contrário, a defesa decorativa, ela traz um prejuízo imenso a esse processo. Se eu fosse delegado de polícia, se eu fosse promotor de justiça, se eu fosse magistrado, eu ia fazer com que essas prerrogativas fossem respeitadas, pelo menos onde eu estivesse na condução dos trabalhos. Porque é lamentável um advogado coagido, um advogado tendo a sua prerrogativa desrespeitada, certo? É extremamente, eu volto a dizer, eu enquanto profissional do direito, advogado criminalista, se eu tiver as minhas prerrogativas, como eu já tive, desrespeitadas, eu não vou ficar calado. Então, eu convoco os colegas e alguns poucos amigos que eu tenho na advocacia, que caso tenha a sua prerrogativa desrespeitada, meu amigo, vá atrás. O Conselho Nacional de Justiça está aí, os órgãos fiscalizadores, não é? Para você simplesmente não deixar passar, certo? Uma coisa que é sua, na realidade nem sua é, também é sua, mas na realidade ela vai ser do teu cliente, ela vai ser da advocacia, certo? Ela vai ser da defesa que você está exercendo. Então, lamentavelmente, eu volto a dizer, dia 2 de dezembro nós não tivemos absolutamente nada a festejar. Nós tivemos sim a lamentar, certo? Por quê? Porque esse ano, assim, exemplo dos anos anteriores, nós tivemos muitos advogados, certo? Com as suas prerrogativas desrespeitadas. Advogados espancados, advogados recolhidos ao cárcere comum, certo? Advogados silenciados,
Se você é um condutor de um determinado processo, e se você é um condutor decente, você tem que dar a mesma oportunidade para o advogado criminalista. A mesma. Sob pena de você ser parcial. E a parcialidade no processo é pior do que um câncer. Professor, acho que tem a ver com a coordenação nacional que a gente tem, sabia? Eu acho que tem a ver, Benito. A belicosidade que nasce de um dos poderes se espalha pelos outros. Tem a ver, me perdoe, certo? Tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com o nosso sistema, tem a ver com o ser humano que conduz. Porque se o cara não é um bom ser humano, ele não é um bom profissional. Se eu não sou um bom ser humano, eu não sou um bom advogado. Se eu não sou um bom ser humano, eu não sou um bom promotor. Se eu não sou um bom ser humano, eu não sou um bom juiz. Se eu for um ser humano arrogante, eu serei um juiz arrogante. Se eu for um ser humano arrogante, eu serei um promotor arrogante. Se eu for um advogado arrogante, eu serei também um ser humano arrogante, eu serei um advogado arrogante. Então, tudo depende do ser humano. Entendeu? Lógico, claro, é evidente que o sistema tem culpa. O sistema pode escolher melhor, né? Tem uma linha... Não, eu não falo nem a questão de escolha, eu falo uma questão de acompanhamento. Certo? O sujeito que desrespeitou a prerrogativa do advogado em um determinado processo e trouxe prejuízo a esse processo, ele vai ter que ser punido. E para com esse negócio de punir o cara, aposentar o cara compulsoriamente, pagando o sujeito proporcionalmente. Coloca para fora do serviço público. Sem direito a nada. Só vai resolver assim. E assim, hoje acabou também, tá? Lamentavelmente. Forte abraço. Obrigado pela tua vinda aqui. A gente se encontra no mês que vem. Tá? À disposição. Professor, foi um prazer. É sempre muito bem-vindo aqui, falando sobre assuntos que realmente nos levam uma certa reflexão sobre os assuntos. Muito obrigada. Um feliz 2021. A todos nós. Bom 2021 para você, tá bom? Satisfação. Forte abraço a todos. Um abraço para a esposa, um abraço para os filhos que estão longe, mas manda por telefone mesmo. Pode deixar. Tá? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.